Olá, senhores. Bem, em continuação às nossas aulas de tubulação industrial, hoje, né, como vocês estão olhando bem aqui como vocês estão olhando aqui no lado, eu vou passar a quarta aula para vocês de tubulação industrial, né? Mas, né, dentro dela, eu vou passar para vocês um fenômeno físico, né? Aqui. Um fenômeno físico muito explorado, né, em especial na aviação, né, mas que tem em toda tubulação possível, que vocês imaginarem, ela existe, né, seja na tubulação industrial, seja numa aeronave, seja dentro de um veículo, até inclusive dentro das nossas veias e artérias ocorre esse fenômeno também, um fenômeno físico, que, né, na indústria e na aviação é muito conhecido, né, como levantar um pouco mais aqui. É muito conhecido como tubo de Pitot, né? É um princípio, entre aspas, né, extremamente básico, simples, mas, cara, faz uma diferença gigantesca. É um princípio fundamental em muitos equipamentos de topo hoje, usa esse princípio básico. Pois bem, bom, vamos só botar a tela aqui, vamos deixar isso aqui de lado por enquanto, né? Meu rosto também não é muito relevante, vou diminuir um pouco ele aqui, né? E vamos lá. Ok, diminuir mais um pouco aqui, né? Tá, vejam só, povo. Aqui a tela eu não estou fazendo uma formatação ideal porque eu acho que o que importa é a didática, né? Não fazer só slide, até para não ficar muito monótono. Pois bem, seguinte. Esse senhor que vocês estão olhando na tela aí, né, o famoso Henri Pitot, famoso não, né, deveria ser, né, até porque, cara, é muito explorado as propriedades dele na mecânica. Os nomes da mecânica, né, eles são um pouco escondidos, né, tipo na elétrica tem Alessandro Volta, André Ampère, enfim, né, Henri, Tesla, né, mas na mecânica muitos dos nomes, né, por trás da mecânica estão escondidos, né. E uma das figuras, né, que deram uma grande contribuição na mecânica foi o Henri Pitot, né? Bom, nascido em 1965 e, né, falecido em 1777, né, próximo de 300 anos, então um pouco mais, pouco menos. Bom, ele foi um físico, né, engenheiro francês, né, até aí o sobrenome. E dentro da engenharia mecânica, dentro da engenharia, melhor dizendo, né, na época não existia engenharia mecânica, dentro da engenharia ele se especializou na parte de hidráulica e descobriu, ele não inventou uma palavra meio pesada, mas a contribuição que ele descobriu, né, ficou conhecido aí como tubo de Pitot, né? O que é o tubo de Pitot? Vamos lá. O tubo de Pitot consiste basicamente isso aqui, ó. Vou até arrastar um pouco a imagem aqui, ó. Essa peça que vocês estão olhando aqui, ó, na aviação, né? Esse aqui é um avião, uma aeronave, a frente de uma aeronave. Essa peça que vocês estão olhando aqui, ó, essas duas, são um tubo de Pitot, né? Vou dar mais uma outra imagem, né? Esse aqui é um Phenom 300, inclusive da Embraer, obviamente. Aqui você está vendo que tem mais duas peças na frente dessa aeronave. A maioria das aeronaves que vocês forem, né, no caso vocês olharem aí, vocês vão ver que vocês vão encontrar uma peça parecida com essa geometria aqui, né? A vista frontal, né? Vocês estão olhando essas linhas vermelhas aqui, né? Esse círculo vermelho. Aqui tem aqui, ó. Esses 4 pininhos que vocês estão olhando na frente da aeronave são eles responsáveis por fazer muitas medições do veículo, da aeronave. Tanto é que são 4, né? Como, não sei se algum de vocês sabem ou não, mas, né, como na aviação tudo é redundante, né, você não pode depender apenas de um equipamento, você tem que depender de 2, 3, 4, 5, ainda mais aviões maiores, né. Pois bem, o que é o tubo de Pitot? Vamos lá. Vamos olhar mais detalhado? Bem, povo, o tubo de Pitot, né, ele tem uma geometria extremamente simples, né? Mas a ideia, a sacada que Henri Pitot teve foi uma ideia, assim, foi uma observação muito bem sacada. Tanto é, só me arrumar aqui, tanto é que até hoje está sendo usado aí por diversas empresas, diversas aeronaves e enfim. Bom, vamos lá.
Seguinte, o que é o tubo de Pitot? Né? Vocês estão olhando nessa parte aqui, né? Como que ele é, digamos, como que ele está na aeronave, né? Percebam, né, que ele tem essa geometria aqui, que tem para ter um pouco menos de arrasto, né? E para simplificar, vou deixar a imagem aqui. Opa, já estou fazendo coisas erradas. Aqui, vamos fazer as modificações aqui, aqui. Tudo de Venturi. Meu rosto, como não é relevante, eu vou tirar ele aqui. Opa. Pronto. Jóia. Vamos tirar isso aqui, botar isso aqui. Aqui. Então, senhores. Não vai dar certo, vou ampliar direto. Jóia. Então. Agora sim. Senhores, desculpa a minha demora. Povo, veja como que é o funcionamento de um tubo de Pitot. Né? Sendo isso aqui a representação de um tubo de Pitot, né? O que que ele é? O que que ele consiste? O que que é a finalidade dele? Imagine o seguinte fato. Vou até pegar uma outra caneta aqui. Imaginem que... Né? Vou pegar um lápis aqui. Imaginem que... Né? Tem um fluxo, vamos que isso aqui seja uma tubulação, né? Uma tubulação aqui em preto, né? E aqui no lado tem uma outra tubulação, né? Aqui em vermelho. É um tubo dentro do outro. Um tubo dentro do outro. Mas, né? Esse tubo aqui que vocês podem ver, todo o fluxo de ar que bater aqui, supomos que isso aqui esteja andando contra o vento, ou uma massa de ar, massa d'água, o que for. Imagine que essas linhas em azuis aqui que vocês estão vendo, ou quase pretas, né? Seja um deslocamento de líquido ou de ar, tanto faz, né? Então parte dela vai entrar em choque com essa entrada da tubulação aqui, né? E aqui na lateral vai ter várias entradas, né? Com que faz que tenha entrada de ar nesse jeito, nessa posição aqui, né? Aqui nesse equipamento você tem dois tipos de pressão. A pressão dinâmica, vejam muito bem a diferença desses dois conceitos. Pressão dinâmica, eu não vou entrar em detalhes matemáticos aqui porque não é o foco do curso, né? Mas caso alguém quiser trabalhar com matemática, tem muita matemática aqui dentro. Pois bem, então como que é a situação? A pressão dinâmica, nessa região aqui você tem a pressão dinâmica e nas entradas laterais você tem a pressão estática. Imagine o seguinte fato, né? Supomos que você está andando, né? Tome como base minha mão aqui. Supomos que você está andando um dia de carro, vamos tirar um pouco isso aqui. Imagine que você está andando de carro e, né? Você põe a mão para fora do veículo, né? O que acontece? Quando você põe a mão para fora do veículo, você automaticamente vai sentir uma força, uma pressão maior nesse lado, né? E uma pressão um pouco inferior nesse lado aqui, né? Tanto é que você sente uma força, um esforço na sua mão. Quando você coloca a mão totalmente reta, né? O impacto, a força que está sentindo aqui, essa é a pressão dinâmica, né? Enquanto se eu colocar a minha mão nesse sentido aqui, né, em relação à passagem de fluxo de ar, eu vou sentir uma pressão menor. Conseguiram entender? Ou seja, vamos voltar aqui para o desenho. Vamos dizer assim, se aqui fosse um deslocamento de ar, eu colocasse minha mão aqui parada, reta, eu ia sentir uma determinada força aqui. Essa força é a minha pressão dinâmica, né? É dinâmico porque está em movimento, o ar batendo aqui, o choque do ar faz a pressão dinâmica, né? Porém, se eu inclinar minha mão exatamente 90 graus em relação à passagem do ar, eu não vou sentir uma pressão nessa parte. Vocês concordam com isso? Nem aqui e nem aqui. Então isso vou ter minha pressão, digamos, minha pressão estática, porque não está tendo esforço com a parada, com o deslocamento de ar. Tranquilo? Ou seja, nessa região aqui eu tenho a minha pressão, eu tenho uma pressão dinâmica, e aqui no lado, como não está tendo choque, como o ar está se deslocando nesse sentido aqui, né, eu não vou ter uma entrada, não vou ter choque de ar aqui. Não sei se vocês conseguiram compreender mais ou menos. Tá, o que acontece? Então quando essa peça aqui, né, lá na aeronave, por exemplo,
ela está, quando está tendo um grande deslocamento de ar, essa região aqui vai ter uma pressão maior do que as tubulações, a massa de ar, desculpa, a massa de ar que está entrando pela lateral do equipamento. Conseguiram imaginar? Conseguiram pegar isso? O que acontece? Então vejamos. Aqui nessa região onde tem o impacto, quando ele encontra o ar de frente, né? Aqui, se eu colocasse um medidor de pressão, eu veria o seguinte fato. Vou fazer 2 manômetros aqui, né? Considerando que, né, e aqui ele está tendo uma entrada frontal de ar, um fluxo de ar frontal, aqui eu vou ter uma pressão, digamos que uma pressão positiva, né? Enquanto o ar que está na lateral, né, pelas entradas laterais, eu vou ter uma pressão um pouco, vamos dizer aqui, um pouco menor, né? Ou seja, quando, perdoe-me, quando eu estou tendo, vamos dizer assim, quando eu estou tendo uma entrada de ar de frente, eu tenho uma pressão positiva nessa superfície aqui. Vocês concordam com isso? Quando, imagine um veículo, uma Kombi, né? Aquela área frontal dela, da Kombi, ou de qualquer outro veículo, a área frontal provoca uma pressão, o ar que se choca, vou mostrar aqui melhor, o ar que colide aqui na frente vai dar uma pressão positiva, enquanto o ar na lateral, como ele não vai se chocar, ele simplesmente vai se deslizar pelo lado, não vai dar uma diferença de pressão, vai ser uma pressão estática. Tranquilo? Consegue compreender isso? Pois bem, ou seja, então quanto mais rápido está tendo um fluxo de ar aqui na frente, maior vai ser a pressão nessa tubulação aqui. Enquanto o ar que está entrando aqui pelas laterais, né, ele está marcando nesse manômetro aqui, independente da velocidade que estiver passando, esse relógio aqui, esse manômetro, ele vai marcar uma velocidade constante, né? O que acontece? Quanto mais rápido estiver passando o fluxo de ar, ou melhor, quanto mais rápido a aeronave estiver andando, por exemplo, uma aeronave, mais rápido maior vai ser essa pressão aqui. Então, quanto maior a diferença de pressão entre esses 2 manômetros, maior é a velocidade de um veículo. Pode-se dizer assim. Complexo, povo? Bem, então agora que vocês já viram esse desenho, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar para a imagem inicial, isso aqui, né? Se não ficou muito claro, espero que agora melhore. Pois bem, esse aqui é o nosso tubo de Pitot e aqui está mostrando como, né, uma representação gráfica um pouco melhor dele, né? A tomada de pressão da frente, né, onde o ar entra, né, e a pressão de tomada estática, que são as laterais, né? Ou seja, e aqui que nós temos, né, um sensor aqui, né, ou melhor, aqui, né, tá, a entrada frontal, né, onde estão olhando aqui, né, onde o ar está colidindo com o tubo, né, e aqui nos lados, aqui nessa peça tem uma entrada aqui e algumas pequenininhas aqui no lado, né, essas aqui são as tomadas estáticas, né. Então você olhando aqui na representação, você vê que aqui essas entradas estão, né, ligadas nessa saída aqui, ó, né, na parte em azul, que é a saída de pressão estática e a saída de pressão total. O que acontece agora? Aqui tem uma resistência elétrica aqui representada porque, né, nas aeronaves essa parte aqui às vezes congela, né? Então até teve casos recentes, né, de aeronaves que tiveram o enorme desprazer, né, de às vezes de pegar uma tempestade ou algo assim, temperaturas abaixo de zero, e acabar entrando água e congelando, né, congelando o tubo de Pitot, então imagina só, um sensor, um equipamento que é feito para medir a velocidade da aeronave, daqui a pouco sem precisão alguma, então a aeronave não sabe que velocidade está, fica descontrolada, né? Pois bem, tá. Exemplo 1, ok. Bom, aqui um exemplo para deixar um pouco mais claro isso na cabeça de vocês, né? Imagine o seguinte fluido passando com uma velocidade, né, com uma determinada velocidade aqui, ó. O choque que ela dá aqui na frente vai fazer com que tenha uma determinada coluna d'água aqui, enquanto, né, no mesmo ponto uma tubulação aqui que esteja a 90 graus, né, vai ter uma pressão menor, né? Então vamos mostrar, para simplificar isso, vamos reeditar isso aqui. Ok.
vamos imaginar esse seguinte fato, né? Até para não ficar muito maçante a nossa aula. Povo, senhores, vejam só. Imaginem que, né, vamos fazer o seguinte fato, vamos imaginar que o fluido esteja passando, vou poder centralizar aqui, imaginem que esteja passando, né, nessa tubulação aqui, né, esteja passando fluido. Pode ser água aí mesmo, imagine que esteja passando uma tubulação, passando água, né, numa velocidade meio considerável. Vamos chutar que a água esteja passando aqui a 10 metros por segundo. Uma velocidade razoável, em 1 metro 10 segundos é uma velocidade bem considerável para uma tubulação d'água. Pois bem, aqui nós temos 3 tipos de conexões, né? Essa aqui do meio é a clássica, né, onde simplesmente o tubo está tendo uma derivação em 90 graus, né, simples. Essa aqui, ela tem apenas o anteparo, digamos aqui, ela tem simplesmente um rebaixo, né, nessa parte aqui, e na tubulação aqui está ao contrário, né? Então basicamente uma conexão está correta aqui, terminando o range com a tubulação, e a outra está invadindo um pouco, né? Tem um anteparo ali. Pois bem, senhores, veja o que acontece nesse caso aqui. Vocês concordam que, vou até fazer de lápis agora, vocês concordam que o fluido quando passa aqui, né, fluido passando normalmente aqui, ele vai ter um choque, né? As partículas, né, de água aqui chegarem nessa região aqui, elas vão colidir, né, com essa superfície. E quando elas colidem, nós temos uma pressão positiva, né? Lembra quem estudou cavitação, né? O fluido que passa para cá, ele tende, né, aqui na parte de trás, ele tende a acontecer uma espécie de vórtice. Ou seja, se fosse uma velocidade mais alta, ia dar uma pressão negativa tão baixa que ia ocorrer a cavitação, né, atrás. Aqui nós não vamos entrar nesse caso agora. Mas a parte frontal desse anteparo, nós vamos ter uma pressão positiva, fazendo com que, né, a gente tenha uma pressão maior aqui. Se eu colocasse um manômetro aqui, né, fazer um desenho mais ou menos grosseiro aqui, eu teria uma pressão positiva, né? Pois bem, agora imagine que o líquido passando, né, nessa mesma velocidade, ele chega nessa região aqui, né, aqui no meio, onde o tubo está só com uma derivaçãozinha ali, perfeita, bem soldadinha, né? O que acontece? O fluido aqui ele tende a passar reto, né? Então a pressão aqui seria, você tem a pressão mediana da tubulação. Tá. E agora, né? Agora vem o nosso outro caso interessante, né? Então imagine que o soldador, né, o caldeireiro, né, que foi fazer a instalação, ele acabou deixando um pedaço da tubulação para dentro ele foi fazer uma ramificação aqui e colocou, né, deixou um pedaço para dentro do tubo. O que é que vai acontecer aqui? O fluido, né, tende a passar reto nessa região aqui, né, mas nessa região aqui ele vai colidir com uma parede, ele está tendo um choque direto, né, com uma parede. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter uma pressão positiva nesse lado. Em compensação, né, nesse lado aqui, nós vamos ter uma pressão negativa, né? Como aqui, nessa questão nós temos uma pressão positiva aqui e negativa aqui, nesse lado nós vamos ter uma pressão positiva aqui, pois é um choque, né? A mesma, dá para fazer aquela mesma analogia de você colocar a mão para fora do carro, né? Quando você põe a mão para fora do carro, você sente um choque na sua mão, né? Então aqui você vai ter uma pressão negativa. Então você vai ter, então ao invés, né, do fluido querer sair para cá, ele tende a querer voltar, né? Ou seja, então é muito comum não, mas às vezes a gente observa que às vezes na tubulação industrial, ou às vezes está na tubulação e às vezes de casa, às vezes, né? Vamos imaginar se o caldeireiro, né? O caldeireiro ali quando está trabalhando na tubulação industrial, às vezes ele acaba passando, né? Nesse caso aqui, ao invés de ele fazer uma conexão desse estilo aqui, ele acaba às vezes passando a tubulação para dentro. Isso sempre, né? Ainda mais quando o fluido dentro está passando uma velocidade maior. Isso sempre acarreta num fenômeno físico indesejável dentro da tubulação, né? Até para mostrar melhor essa brincadeira aqui, né, para não ficar só nessa teoria, eu vou passar para vocês um videozinho que eu acho muito interessante, que explica bem esse fenômeno. Opa, aqui onde é que está? Joia. Povo, isso aqui é uma brincadeira simples
Para melhorar aqui. Então, Opa, deixar no mudo aqui. Senhores, esse experimento aqui, para centralizar melhor o vídeo. Tá. Senhores, veja o que ele está fazendo aqui, ó. Ele vai pegar um simples. Opa. Ó, ele está pegando um simples tubo perfurado, né? E ele vai colocar um caninho ali, ó. Cara, é um experimento totalmente simples, mas percebam que, né, não é um simples cano, né? O que ele está fazendo aqui, ó, nessa imagem, né? Olhem bem, aqui onde eu estou passando o mouse, ele vai injetar um fluxo de água, né? E aqui esse caninho está fazendo exatamente, opa, cadê outra peça? Está fazendo exatamente, opa, está fazendo exatamente esse fenômeno aqui, ó, esse aqui, exatamente esse fenômeno aqui que ele vai representar ali. Só que lógico, o fluido vai estar passando para cá, né? O fluido vai estar passando de um lado para o outro e vai ter uma diferença de pressão aqui. Então, voltando ao vídeo, olha o que acontece agora, né? Opa. Né? Ele está colocando ali, está mostrando como que é feita a fixação, até aí não tem tecnologia alguma, né? Vou até adiantar um pouco o vídeo aqui. Tá, a bombinha, né, que ele queria mostrar ali o efeito e tal. Essa aqui é uma bombinha comum de aquário aí, né? E veja o que ele está fazendo. Ele simplesmente colocou uma derivação ali em cima, né? Sem tecnologia alguma, né? Bom, aqui ele está mostrando a vazão, né? 230 litros hora, que é bastante. Opa, e agora sim, né? Ele está fazendo as explicações aqui. E olha o fenômeno físico interessante que está acontecendo, senhores, né? Vocês com certeza, né, já devem ter visto isso nos aquários, mas, né, nunca se perguntaram como que funciona. E veja que interessante que está acontecendo ali, ó. Só pelo fato da bomba tá passando um fluxo de água ali, ele está criando um vácuo, uma pressão negativa. Opa, dá um, né? É o suficiente, aqui onde eu estou mexendo com o mouse, a bomba está simplesmente jogando um jato d'água por dentro da tubulação, né? E, né, esse caninho que ele colocou aqui, simplesmente pelo fato, unicamente pelo fato de ter digamos, essa barreira ali na ponta, acaba gerando dentro da tubulação uma pressão negativa, né? Essa pressão negativa é tanta que chega a sugar todo o líquido que está dentro do cano e sugar o ar que tá a uma determinada altura aqui em cima. Então veja só, povo, veja que fenômeno curiosíssimo, né? Ele, só pelo fato de estar passando fluido aqui, ele está sugando o ar de cima, então já serve ideal como um aerador, funciona muito bem como um aerador. Percebam também, né, que a quantidade que ele suga de ar é proporcional à vazão da bomba. Então quanto mais líquido estiver passando, mais rápido estiver passando o líquido pela bomba, né? Opa, aqui já está vindo outros detalhezinhos do vídeo, né? Opa, mas enfim, onde é que está aqui? Quero só mostrar um detalhe desse tubo, ó, percebam que o tubo aqui dele, ó, tem essa pequena barreira. Então, ou seja, todo o líquido que se choca aqui, né, vai dar uma pressão positiva. E no outro lado aqui, como o líquido vai passar nesse sentido aqui, né, então nessa região de cá do tubo, nessa parte cortada, vai dar uma pressão negativa. Essa pressão negativa, por sua vez, vai sugar sugar a massa de ar que está ali em cima. Povo, então é um princípio simples, né? Mas tem que ser muito bem, digamos, bem projetado e bem observado. Tranquilo? Agora vamos voltar lá para os nossos slides. Opa, vamos deixar aqui. Joia. Senhores, opa, ok. Agora que você já conhece um pouco do princípio do tubo de Pitot, né? Então vamos lá. Com essa brincadeira, com essa descoberta, digamos assim, de perto de 300 anos atrás, quase 300 anos, dá para você toda a aeronave, né, com esse princípio extremamente simples, né, do tubo de Pitot aqui, só pelo fato da pressão estática aqui dele, você consegue fazer operar 3 instrumentos fundamentais da aviação, que é o velocímetro, né,
Aqui, ó, ele está tendo uma tomada de ar, uma entrada de ar estática, né? Uma entrada de ar estática e uma entrada de ar dinâmica, né? Então você consegue medir a velocidade de uma aeronave, né? Apenas por essa diferença de pressão, você sabe a velocidade dela, né? Você consegue a velocidade de subida e de descida de uma aeronave, né? Porque pensem só, pô, imagine o seguinte raciocínio: quanto mais alto a aeronave está, menos pressão no ambiente tem. Vocês concordam com essa observação, né? Então, ou seja, quanto mais rápido variar, nessa tomadinha estática aqui, que meu rosto está atrapalhando, inclusive, aí. Então, pensem só, quanto mais rápido, vamos dizer que uma aeronave está subindo ou descendo, quanto mais rápido variar a pressão do ambiente externo, mais rápido essa aeronave está subindo ou descendo, né? Então, esse velocímetro aqui, a velocidade vertical, funciona apenas com esse princípio, né? E o altímetro, né? O altímetro, quanto menor a pressão, mais alta a aeronave está, né? Veja só, povo, então, com um princípio, né, de quase 300 anos atrás, é adotado até os dias de hoje nas aeronaves mais modernas, né? Lógico que as mais modernas têm princípio, tem GPS e mais alguns outros equipamentos, mas esse princípio é usado até hoje nas aeronaves mais modernas possíveis, né? Até já teve alguns voos infelizes aí, né? Que alguns já aconteceu de cair, igual eu já falei, né? Cair gelo aqui e congelar o tubo de pitot, né? Se o tubo de pitot congelar, você perdeu todos esses parâmetros, né? E teve casos de aeronaves ainda mais infelizes que já aconteceu de inseto entrar aqui e fazer alguma casinha, fazer um ninho, algo assim, e, né, também a aeronave acabar perdendo seus parâmetros de voo, né? Porque num avião, né, não é uma coisa legal para se acontecer, né? Bem, povo, então, só para resumir, apesar de eu estar explicando bastante sobre a parte de pitot, mas, vamos tirar essa tela daqui e botar aqui nos interessa. Então, povo, então tomem muito cuidado, né, que cada detalhezinho dentro de uma tubulação você pode acabar gerando esses fenômenos físicos, fenômenos muitas vezes indesejados, né? Então, por isso que é fundamental dentro da tubulação, dentro de uma tubulação, você sempre deixar as peças bem acabadas. Nunca deixar com ressalto, né? Nunca deixar esse tipo de ressalto aqui. Quando tem uma curva, vamos imaginar assim, tem uma tubulação aqui, aqui tem uma curva, né? Se porventura o soldador deixar um pequeno reparo aqui ou não deixar um bem alinhado, aqui nessa região vai criar um vórtice, vai ter cavitação, vai ter pressão positiva, pressão negativa. Então isso compromete e muito o comportamento, a potência e as características que o fluido passa por dentro da tubulação. Tranquilo, povo? E, né, agora para validar a chamada também, né? Agora eu vou passar para vocês uma pergunta. Qual é o princípio de funcionamento de um tubo de pitot? Tranquilo? Como vocês observaram aí, não é uma questão difícil de responder, mas, né, é um fenômeno físico muito, muito, muito interessante dentro da parte de dinâmica, na parte de mecânica dos fluidos, né, que obviamente cai dentro de tubulação industrial, né. Qual o princípio de funcionamento de um tubo de pitot? Tranquilo, senhores? Bom, bem, qualquer dúvida eu vou ficar à disposição aí para vocês para ajudar nessa questão. Tranquilo? Povo, um abraço aí para vocês e até breve.